O que está acontecendo com o mercado agora e o que explica todo esse negativismo, o pessimismo que está tomando conta dos investidores, muitos capitulando porque acabaram entrando num momento de muito mais risco, naquela famosa relação risco-retorno, havia muito mais risco quando está lá no topo, na alta, nas máximas, e agora estão amargurando alguns prejuízos, infelizmente. Mas eu quero falar porque dos dois fatores principais, sim existe um que é o fator macro e tem a ver com a economia global, o momento atual de inflação, recorde de 40 anos nos Estados Unidos, e o maior aperto monetário que estamos vendo, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, fazia também por conta dessa inflação. Esse é o seu mandato de controlar a inflação ou de manter a estabilidade em preços junto com o pleno emprego, e com esse cenário ele precisa fazer alguma coisa. E isso tem tido impactos em todos os mercados no mundo inteiro, inclusive no mercado de ativos digitais. E o outro fator micro, que tem a ver com tudo que foi desenvolvido nos últimos anos, que acabaram culminando em 2021, 2022, e que quando o mercado ia bem em alta, os problemas não apareciam. Mas agora eles estão surgindo e vêm com uma intensidade ainda maior, fazendo o mercado acelerar as quedas. E esse é o fator micro que eu vou deixar então para a segunda parte. Então, falando do macro, também em janeiro eu trouxe esse slide mostrando quais eram os obstáculos no meio do caminho, por que havia um momento de perigo para o preço dos criptoativos. Era um cenário macro desfavorável, instabilidades geopolíticas, nem havia começado a guerra ainda naquele momento, a guerra da Rússia contra a Ucrânia começou em fevereiro, múltiplas bolhas do mercado financeiro, o Banco Central pode remover a liquidez, o Fed ainda não tinha subido os juros, e criptos mais inseridas no mercado tradicional. De lá para cá, 6 meses, o que aconteceu? O macro ficou bem mais desfavorável, instabilidade geopolítica, até eu coloquei permanece igual, mas na verdade piorou porque começou a guerra, múltiplas bolhas no mercado, em cripto, idem, Banco Central que pode remover liquidez, já estamos vendo essa liquidez sendo removida e o Fed está com o seu maior aperto de juros desde 1994. Então, claro que isso tem impactos em todos os ativos. Quando há um aumento de taxa de juros, até a gente pode voltar para a câmera principal aqui, em tela câmera cheia. Quando há um aumento de taxa de juros, isso significa que todos os ativos acabam sendo impactados. É uma força gravitacional, por assim dizer, para o preço dos ativos, tanto quando há uma redução dos juros, os ativos sobem de preço, quando há uma alta de juros, que os ativos caem de preço. A relação sempre é inversa. E no momento em que o Fed sobe os juros e sobe rapidamente, e até surpreendendo o mercado no seu nível de rapidez e de intensidade de juros, isso está derrubando bolsas no mundo afora, está derrubando títulos de dívida, bônus soberanos, e com cripto não é diferente. Agora podemos voltar aqui para os slides. Criptos mais inseridas no mercado tradicional, forte redução na exposição a ativos de risco, é o que acabou acontecendo nos últimos meses, por conta desse cenário macro, acaba essa alta de juros, a inflação elevada, acaba desencadeando essas ações por investidores que querem diminuir exposição a ativo de risco. E hoje, 2022, tanto o Bitcoin, mas muito mais as demais criptos, são considerados sim ativos de risco. Pois bem, falando da inflação então, esse aqui a gente pode botar em tela cheia no slide mesmo. Agora sim aqui, temos a inflação americana em 65, desde 1965, que é a linha azul, junto com a taxa básica de juros americana, que é a linha vermelha. E o que nós temos que agora, em 2022, a inflação simplesmente disparou. Chegamos aqui em, então vou colocar 8,6%, que é o maior nível desde 1981. Então lá se vão mais de 40 anos. E o Fed começou agora recém a aumentar juros
aqui está aumentando, chegou na última reunião com 1,75% e com expectativa de chegar até o ano que vem, o início de 2023, a 4% de inflação, de taxa básica de juros. 4% de taxa básica de juros é também um nível que não se vê desde lá de 2007, ou antes da crise financeira de 2008. Isso é um aperto muito forte e claro que os mercados estão sentindo essa nova postura do Fed, que está agora determinado realmente a debelar a inflação americana. Então, por que é importante falar sobre isso? Porque esse vai ser o primeiro grande teste para o Bitcoin e demais criptos em termos de encarar um cenário recessivo e de aperto monetário global. Desde que o Bitcoin foi criado lá em 2009, começou a funcionar, ele já nasceu num ambiente de juros zero e os bancos centrais injetando liquidez nas economias. Agora, o ambiente é o contrário, onde o Fed sobe juros, o Banco da Inglaterra também, o Banco Central Europeu vai subir, o Banco Nacional Suíço, praticamente todos os bancos centrais do planeta, à exceção até agora do Banco do Japão, o mundo inteiro sobe juros e remove liquidez também. Então esse é um novo cenário e a gente não sabe exatamente como é que o Bitcoin vai atravessar esse novo teste. Então é um ambiente diferente e que ele vai ser testado em termos de preço, de cotação.